Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino. E hoje nós vamos falar sobre topologias de IoT. Olá pessoal, então hoje nós vamos falar sobre topologias de IoT. Em redes de computadores, provavelmente vocês já ouviram falar sobre a palavra topologia. E topologia é o estudo da disposição dos nossos dispositivos, né? A disposição dos ativos de rede. Então nós vamos ver nessa aula que existem várias formas de fazer IoT e a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é necessário e quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas topologias. Então nós vamos usar como dispositivo de referência o nosso ESP32. E o ESP32 tem várias formas de se conectar a uma rede sem fio e a gente vai falar aqui sobre cada uma delas. Então a primeira delas é o Wi-Fi Mode Noob, que é o quê? Não conectar sem fazer nada em relação à rede sem fio. Você pode querer ter um dispositivo ESP que fique parte do tempo assim, por exemplo, para fins de economia de energia. Você tem o modo Station, que seria o modo estação, onde esse ESP ele é cliente, ele se associa a uma rede sem fio já ofertada por algum outro dispositivo, que geralmente é um AP, um ponto de acesso, um access point, um roteador sem fio que você tenha na sua casa. O outro modo de operação que ele tem é o modo AP, onde ele próprio é o ponto de acesso. Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto talvez uma impressora, algum dispositivo que ela própria oferta uma rede sem fio. Você vai lá no Descobrir Rede Sem Fio do seu celular e você vê lá que tem uma rede que ela foi criada, disponibilizada pela sua impressora. Então, essa impressora ela está no modo AP. E a gente vai ver que conseguimos fazer isso com o ESP32 aqui também. E tem um outro modo que é mais difícil de se ver, mas que possuem aplicações, é onde o ESP32 ele assume simultaneamente o papel de estação de uma rede sem fio e também de um ponto de acesso. Ele também é um AP e essas duas conexões são em redes diferentes, né? Então ele pode se conectar na rede de sua casa e ser um AP também. A gente vai ver sobre isso nos próximos slides. Então vamos destrinchando agora cada uma dessas topologias. Eu vou usar aqui como referência para todos os casos um ESP32 conectado a um relé que pode ligar ou desligar uma lâmpada. E a gente não vai discutir muito sobre a ligação eletrônica aqui, mas a gente vai ver sobre as vantagens e desvantagens de cada uma dessas topologias. Então vamos lá. Então vamos supor que eu criei aqui, que eu configurei o meu dispositivo ESP32 e programei ele para disponibilizar uma rede sem fio chamada ESP-NET. E esse nome aqui pode ser qualquer nome. Esse é o SSID da rede sem fio. E você escolhe o nome que você quiser. Quando você tiver com algum celular, com algum computador, algum dispositivo que seja cliente de rede sem fio próximo, você vai mandar ele buscar as redes sem fio e ele vai encontrar a rede ESP-NET. Foi uma rede que você mesmo está disponibilizando. Vai acontecer então uma conexão, onde o dispositivo vai se conectar ao ESP. E esses dispositivos eles vão assumir endereços IPs. Então, você pode configurar também qual vai ser o IP do dispositivo. Geralmente o pessoal coloca o primeiro endereço disponível, que numa rede local aqui poderia ser o 92.168.0.1. E o outro dispositivo, ele vai assumir algum IP também, que pode ser um IP fixo, que é o menos comum, ou geralmente ele vai consultar o DHCP, que tem aqui embutido também dentro do ESP, que é o Dynamic Host Configuration Protocol, que ele vai atribuir um endereço IP para esse cliente. E com isso ele vai estar conectado dentro da mesma rede. Você pode ter um aplicativo ou uma página web rodando aqui no celular que vai se comunicar com o ESP e você pode colocar esses botões para ligar e desligar uma lâmpada. Então tem vários alunos aí falando que querem fazer um projeto para ligar e desligar coisas dentro de casa. Então agora essas coisas já estão se tornando um pouco mais próximas. Quais são desvantagens dessa topologia? A desvantagem principal é que enquanto você tiver conectado, o seu celular conectado a essa rede aqui do ESP, você não vai conseguir fazer acesso à internet.
Porque conforme a gente pode ver aqui nessa topologia, não tem nada aqui conectado à internet. Então, o desconforto é que toda vez que você quiser se comunicar com esse dispositivo, você vai ter que se conectar a essa rede sem fio e ficar sem internet. Aí depois você pode trocar para uma outra rede e voltar a ter acesso à internet. E a outra característica que eu queria falar é que não precisa ser apenas um dispositivo. Você pode ter vários dispositivos da sua casa, que pode ser o notebook, o tablet ou outros celulares conectados a essa rede ofertada aqui pelo ESP. E, inclusive, esses dispositivos podem conversar entre si ou conversarem com o ESP enquanto estiverem associados a essa mesma rede. O outro modo é o modo estação. Então, nesse modo, o ESP ele é cliente de uma rede sem fio ofertada por um outro dispositivo. E qual é esse dispositivo? É o roteador que você tem na sua casa. Você pode ter uma rede, minha rede. É uma rede sem fio que tem na sua casa. E se você tiver uma rede sem fio com nome curioso na sua casa, coloque aqui nos comentários para a gente rir um pouco disso. Então vamos lá. Vamos propor então uma topologia agora com celular e com ESP, mas incluindo um roteador de acesso sem fio. Então o que a gente vai fazer? A gente vai configurar o ESP para, ao invés dele ofertar uma rede sem fio, agora ele vai se conectar a uma rede sem fio pré-existente. E a gente vai pegar o nosso celular e vai conectá-lo a essa mesma rede sem fio. Então, se a gente for olhar, a partir do momento que fecha essa conexão sem fio na mesma rede, você consegue usar aqui uma página web ou um aplicativo e se comunicar aqui com esse dispositivo. Talvez vocês já tenham percebido isso na casa de vocês. Quando o seu celular e a sua TV está conectada dentro da mesma rede, você consegue se valer aí de alguns benefícios, como parear e exibir alguma coisa na sua TV. Quais são aqui? Vamos discutir um pouco. Então, temos aqui uma minha rede, o roteador ele assume o papel do gateway, que é aquele responsável por prover acessos a outras redes. Então a gente tem aqui o celular se comunica com o ESP32 através desse roteador sem fio. E temos uma vantagem desse paradigma, onde ambos os dispositivos possuem acesso à internet. Então você chega na sua casa, você já fica conectado à rede da sua casa, e já consegue se comunicar com o ESP sem ter que trocar a rede. E com isso você continua tendo acesso à internet através da sua rede sem fio. E se por um acaso você quiser que o ESP tenha acesso à internet também, por exemplo, para manter o horário dele atualizado, você consegue fazer também. Mas note que nesse paradigma, você só consegue acessar o ESP quando você está dentro da sua casa. Então essa vai ser uma desvantagem que a gente vai abordar ela na próxima topologia. E, repetindo aqui, você pode também ter vários dispositivos conectados a essa mesma rede. Eles vão estar associados ao mesmo roteador sem fio, à mesma rede sem fio, e com isso vão conseguir se comunicar também com o ESP32. Então você pode ligar a sua lâmpada através do celular, através do computador, através do tablet, através de todos os seus dispositivos. Vamos agora colocar o ESP32 no modo estação também, mas vamos incluir um outro componente na nossa arquitetura aqui, que é a nuvem, que é o cloud. Então, se você ainda estava meio voando com relação a cloud computing, vamos ter uma noção agora. Então vamos propor um cenário onde você tem aqui a sua lâmpada, que agora poderia ser sei lá, um ar-condicionado, alguma coisa que você queira ligar, e essa área cinza aqui é a sua casa. E você está com o celular e o seu celular você pode estar com ele no trabalho, pode estar com ele em algum outro lugar, ou especialmente você pode estar na praia. E lá na praia você está olhando para o mar e tal, e está usando uma conexão 4G ou 5G. E você quer se comunicar com esse ESP32 que está na sua casa para fazer alguma coisa. Então a primeira coisa que a gente vai perceber aqui é que eles não são comunicáveis nesse momento. Então qual que é a ideia? Você pode ter um outro computador que está em algum lugar na internet. E aqui a gente vai dizer que ele está na nuvem. E o que você pode fazer? Como o ESP32 e o seu roteador têm acesso à internet, você pode conectar o seu dispositivo até a essa nuvem. E você pode pegar o seu celular, que tem acesso à internet também, e pode conectá-lo nessa nuvem também. Que aonde a gente está falando nuvem é um computador
que está acessível na internet, que pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, a partir desse momento, você consegue que a sua página ou seu aplicativo acesse esse computador e você consegue que o ESP32 também acesse esse computador e que a gente vai falar com mais detalhes na próxima aula, mas que de alguma forma eles façam essa comunicação. Então, vamos dar uma olhada nos endereços IPs aqui só para ilustrar. Então, tenho aqui o ESP e o roteador que estão dentro da mesma rede sem fio. Tenho aqui o celular que está numa rede ofertada por alguma operadora, que está numa outra rede que não tem comunicação com a rede da sua casa, e temos aqui o meu servidor que está em algum ambiente de nuvem. Esses endereços IPs aqui são fictícios e tal, não tem qualquer significado. Qual que é a boa notícia em relação a essa topologia? Que aqui todo mundo continua conectado. Então, o seu dispositivo tem acesso à internet, você continua tendo acesso à internet, e todo mundo conversa com todo mundo. E com isso, da praia, se você esqueceu a lâmpada ligada, você pode desligar, ou se você já quer ligar o ar-condicionado e tal, um pouquinho antes de chegar em casa, você já pode fazer isso também. E para a gente finalizar aqui as topologias, eu vou falar de uma variação onde o ESP32 ele pode simultaneamente assumir o papel de estação e o papel de ponto de acesso de uma rede. Então vamos falar. Vamos começar aqui já com um cenário onde o ESP32 é uma estação, um cliente da rede sem fio. Então ele já está conectado aqui ao meu roteador, minha rede, e ele já está acessível pela internet, né? Ele já tem acesso à internet. Mas eu posso, por algum motivo, querer fazer uma comunicação com outros dispositivos e que essa comunicação seja feita apenas com quem está aqui conectado localmente numa rede específica. Às vezes é comum, pessoal, alguns dispositivos virem com uma rede sem fio apenas para propósito de configuração. Então você consegue ter uma rede aqui privada do ESP, onde você escolhe uma senha privada dele aqui, que você não conta para ninguém, e só você que tem essa senha e tal, só você que se conecta a essa rede e estando dentro da sua casa, você consegue fazer alguma configuração aqui dentro desse ESP32. Então, essa é um recurso muito legal, onde você consegue ter as duas funcionalidades ao mesmo tempo. E qual que é a característica aqui? Que o ESP32, quando se conecta, a interface do ESP32 que está conectada na minha rede, que é essa rede que tem internet, ela acessa a internet, ela está conectada. Já o meu dispositivo outro aqui, que durante esse período de configuração está conectado a uma rede oferecida pelo próprio ESP, nativamente ela não tem acesso à internet. Até tem como, se você olhar no GitHub, você pode habilitar o NAT, né? Que ele faria o roteamento entre essas duas redes. Você poderia usar o seu ESP como um repetidor de rede sem fio. Mas, nativamente, esse dispositivo que está conectado nessa rede, ESP-NET, não teria acesso à internet. E, feito essa ilustração, o resto é tudo igual. Então, você vai ter o modo estação, que vai garantir a comunicação com a nuvem, e vai ter o modo AP, que permite essa comunicação segura e local sem fio, com um dispositivo específico que você queira usar para configuração. Pode ser para qualquer outra coisa, mas o caso mais comum nesse cenário é uma interface específica para a configuração do dispositivo. Com isso, a gente termina a nossa aula de hoje. Fico aqui à disposição para dúvidas, para comentários e até a próxima aula. Um abração e tchau!